Boa tarde. Vamos ligar, né, dona Tânia? Aqui? Tá, nós vamos começando enquanto isso. Falha técnica. Isso, falha técnica. O tema da nossa palestra de hoje é apometria. Nós trabalhamos aqui na nossa casa, né? Aqui na Casa Sublime Peregrino, nós temos várias possibilidades de auxílio. E uma das formas de auxílio é justamente com a apometria. A apometria, ela é uma técnica para tratamento espiritual, ou seja, as pessoas encontram auxílio da apometria quando as situações, os problemas pelos quais elas estão passando são de ordem espiritual. Falar de apometria não é uma tarefa muito fácil, porque a apometria é extremamente complexa. Tá. É extremamente complexa. Então, falar de apometria não é muito simples. Qual é o nosso objetivo, portanto, com a palestra de hoje? Ele não é, naturalmente, um aprofundamento a respeito do tema, mas muito pelo contrário, é esclarecer e orientar. Pode passar. O primeiro esclarecimento que a gente pretende lançar aqui nessa tarde de hoje é justamente esse aqui. Será que a apometria pode me ajudar? Nossa intenção é que com a nossa fala de hoje, alguns dos que aqui se encontram possam estar aí perguntando: será que a apometria, para a situação que eu estou passando, para o problema que eu estou passando, pode me ajudar? Então, nosso primeiro esclarecimento: citar algumas situações nas quais a apometria pode servir como um auxílio. Explicar o porquê, por que ela pode ajudar diante de algumas situações. Pode passar. E na sequência, se eu acredito que a apometria pode me ajudar, o que eu posso fazer? Então, dar algumas orientações. Vamos passar. Bom, a gente não teria como, em uma palestra, falar sobre todas as indicações para a apometria, uma pessoa fazer apometria. Todas as situações que a apometria pode realmente auxiliar. Então, nós vamos fazer, na nossa tarde de hoje, um recorte. E falar sobre uma situação que a gente pode assim dizer é a mais prevalente, a mais comum. Se eu fosse contar para vocês sobre as queixas que as pessoas apresentam quando vêm procurar pela ajuda da apometria, seriam muitas. Mas a queixa mais comum é essa. São as dificuldades nos relacionamentos, nas relações. Naturalmente, que para todos nós que cristãos, isso em algum momento deve acontecer. Nós todos temos dificuldades nas nossas relações. Só que, em especial, em algumas relações, com quem for. Com os parentes próximos, pode ser com a mãe, pode ser com o irmão, pode ser com o filho, ou mesmo com o vizinho, com um colega de trabalho, não importa. Cada um vai pensando aí. Muitas vezes nós enfrentamos situações que nós temos muita dificuldade para nos relacionar. E eu não estou falando de sim, aquelas situações banais, eu estou falando aquelas situações especiais. Aquelas em que a gente tenta, mas tenta verdadeiramente se entender e não consegue. É como se você dissesse assim: puxa, eu me esforço tanto, eu faço o meu melhor, mas parece que aquela pessoa não consegue se dar bem comigo. É um irmão que você tenta, mas parece que ele está sempre te respondendo com raiva. Ou está sempre indiferente a você, por mais que você doe todo o seu amor, toda a sua atenção. Ou ainda, vamos pensar numa outra situação, às vezes é uma situação ainda mais complicada. Você tem um filho e você olha para ele e você sabe que você o ama, ou que você deve amar porque ele é seu filho, mas você não consegue. É como se uma coisa lá dentro de você, ao mesmo tempo que você amasse, por um outro momento você olhasse e não tivesse amor por aquela pessoa. Ou ainda, numa situação, você sentisse até raiva, sem ter um motivo aparente. Aquela pessoa não te fez nada, mas parece que, em alguns momentos, a única emoção que você é capaz de sentir por ela é raiva. Que depois, quando passa, você sai daquilo e você se sente como? Culpado. Mas eu não tenho motivo e por que eu sinto isso por essa pessoa?
São essas dificuldades de relacionamento que a apometria pode ajudar. São, via de regra, relações com essas emoções, com esses sentimentos que eu estou falando. Mesmo que a pessoa não queira, que ela tenha que se controlar, tem muita raiva envolvida, tem ódio, tem intolerância demais, tem ciúme, tem indiferença de ambas as partes. Tanto eu tentando me relacionar com aquela pessoa muito próxima e sentindo isso, e lá no fundo a gente vai saber, ou eu percebendo que o outro tem esses sentimentos em relação a mim. Então são situações bem pontuais. Por que essas situações são tão comuns na vida da gente? Bom, tem que pensar que estamos todos aqui com o mesmo propósito. Existe um objetivo que é comum a todos nós. Qual é a razão principal de nós estarmos nesse período histórico, nesse momento aqui na Terra, nessa condição que a gente está hoje? Para evoluir. Isso é comum a todos nós. Todo mundo que está aqui agora, encarnado nesse momento, tem esse objetivo. Evoluir. Ou ainda a gente poderia falar de uma outra maneira. Se melhorar. Melhorar principalmente no quesito moral. Se possível, melhora em tudo, mas principalmente no quesito moral. Todos nós temos essa responsabilidade e essa oportunidade. Para a gente se melhorar moralmente, a gente quer dizer assim, para a gente nessa vivência, fazer diferente do que a gente fez nas vivências anteriores, o que acaba acontecendo? Aquelas pessoas com as quais nós nos relacionamos nas vivências passadas, elas voltam próximas de nós? Sim ou não? Sim. Então, se no passado, nas vivências pretéritas, nós tivemos relações difíceis, será que tivemos? O que vocês acham? De certeza. De certeza. Relações tão difíceis que às vezes a gente, uma pessoa que pode ser, vamos imaginar, um vizinho, ou ainda um parente, filho, não importa. Mas talvez dentro dessas relações, estou falando das vidas passadas, nós tenhamos tido tanta dificuldade que nós tenhamos tomado atitudes muito negativas e muito severas, chegando muitas vezes até tirar a vida de uma outra pessoa. E talvez tenham feito isso conosco também. Essas pessoas, portanto, que nós nos relacionamos naquelas vivências passadas, nesse momento, voltam para que a gente possa novamente se aproximar, novamente se relacionar, só que agora sem fazer o que a gente fez no passado. Se são pessoas que nós já tivemos, contato muito próximo em outras vivências, você acha que nessa vivência as relações vão ser muito fáceis? Se numa vivência passada você já teve com ela, às vezes não uma, às vezes muitas. E em todas a gente se desentendeu. Será que dessa vez vai ser bem facinho? Não vai ser fácil, porém será possível. É isso que a gente tem que ter clareza. Então, essas dificuldades das relações, via de regra, vocês estão compreendendo isso? Tem origem lá nas vivências passadas. E é aí que a apometria pode ajudar, já que estamos juntos para ter novas experiências no sentido de evolução. Olha lá, a gente está tentando praticar relações, trazer sentimentos e atitudes diferentes daquelas que nós tivemos nas vivências passadas. Muitas vezes nós conseguimos, mas de vez em quando vem um sentimento tão forte que acaba dificultando esse processo. Pode passar. E aí, nessas situações, vocês conseguem imaginar na vida de vocês ou de pessoas próximas situações essas? De dificuldades de relacionamentos, dificuldades nas relações? Conhecem pessoas ou vocês próprios já passaram por isso? É comum? É comum. Quando isso acontece, e aí a gente fica imaginando que pode ser que essa dificuldade para se relacionar com essa pessoa não seja exclusivamente dessa vivência, nessas situações a apometria pode ajudar. Estão compreendendo isso? Por que a apometria pode ajudar? Olha lá. Quando a gente faz a apometria, ela vai funcionar como se fosse uma terapia de vidas passadas, sabe? Só que quem vai vivenciar essas situações lá de passado
essas experiências que nós estamos aí comentando do passado, não é a pessoa que procura ajuda. Quem vai vivenciar isso são os médiuns, são os trabalhadores. Então, quando você procura apometria por uma situação dessa, de dificuldade de se relacionar com algumas pessoas, você procura ajuda, vai para a mesa apométrica e lá os médiuns vão procurar saber se você já esteve com essa pessoa em outras vivências. E vão procurar saber o que aconteceu entre vocês nessas vidas passadas. Se vocês realmente já se desentenderam. Qual era a relação que vocês tinham? E quais eram as causas dessas desavenças? É isso que a gente vai primeiramente buscar na apometria. Os médiuns vão vivenciar essas situações. Para quê? Sabe que quando a gente passa, isso acontece na vivência de hoje também, a gente passa por essas relações muito turbulentas, tumultuadas, a gente produz uma energia, porque tudo produz energia. Nosso pensamento produz uma energia, os nossos sentimentos produzem energia. Então, dependendo, né, vamos assim dizer, da intensidade e da qualidade dessas emoções, desses pensamentos, existe aí o tipo de energia produzida. Se eram relações muito conflituosas, às vezes até violentas, a energia que a gente estava produzindo naquelas situações era uma energia bastante... de que jeito? Negativa, pesada, densa. E essas energias que a gente produziu nessas outras vivências, talvez muito difíceis, podem, ainda na vivência de hoje, estar interferindo. E fazendo com que, mesmo que a pessoa nada me tenha feito, basta um olhar dela e parece que aquele olhar está me ofendendo. Tá tudo bem. Nunca viram isso? Tá um diálogo, uma conversa, as pessoas estão bem. De repente a pessoa fala qualquer coisa. E quem está perto viu que não tinha nada. Não falou nada, não ofendeu, não xingou, nada. Mas falou qualquer coisa. Para o outro, aquilo atinge como se fosse uma ofensa de morte. E a pessoa se transforma. Nessas situações, essa energia das vivências passadas atinge essa pessoa. Às vezes basta um olhar, às vezes um tom de voz, e essas energias são liberadas. E na apometria, o que é feito? Quando se descobre que a origem, portanto, dessa dificuldade de relacionamento está lá nas vivências passadas, a gente pode dissipar um pouco dessas energias. Compreendem isso? Então elas passam a interferir muito menos nessas relações. A gente tem uma leveza nessas relações. É como se a gente eliminasse alguns dos componentes que irritam, deixam a pessoa ainda mais irritada, mais predisposta a se desentender com a outra. Isso é parte do trabalho da apometria diante dessa situação. Outra coisa que é feito, na mesma sequência, essa harmonização. Todos os envolvidos são harmonizados. Porque às vezes eu procuro ajuda da apometria para tratar uma dificuldade de me relacionar com meu marido. Quem procurou ajuda fui eu, não foi o meu marido. Mas eu serei devidamente harmonizada e ele também. Então, ainda que ele não esteja aqui junto comigo na hora do tratamento, ele é a pessoa envolvida. Então, todos os envolvidos estão sendo devidamente tratados e harmonizados, para que a gente possa também estar mais calmo, estar mais tranquilo e lidar melhor, nos relacionarmos melhor diante das situações do cotidiano. Olha uma outra coisa que a apometria vai fazer, o encaminhamento. Quando a gente fala em encaminhamento, nós estamos falando sobretudo do encaminhamento a desencarnados. Todos nós sabemos que entre nós existem milhares de desencarnados. Estou certa? Muitos destes são chamados de obsessores. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu já estou tendo muita dificuldade para me relacionar com a minha mãe. E a gente briga muito, a gente se desentende, e aí a gente fala coisas que depois a gente acaba se arrependendo, sabe? Ah, eu não queria ter vindo como sua filha, onde já se viu? Ah, pois eu não te considero mais minha filha, eu não quero te ver mais. Aquelas coisas que depois todo mundo acaba por se arrepender. Quando a gente começa a brigar, parece que a briga não vai ser tão severa, sabe? De repente parece que é como se jogasse assim uma gasolina em cima de uma coisa que já está pegando fogo. E aquilo inflama de uma vez. Quem pode estar contribuindo para que nós fiquemos ainda mais nervosas
que para as nossas discussões ficarem ainda mais violentas? Justamente os obsessores. Talvez alguns desencarnados que estejam próximos de nós, assim estejam, prestem atenção nisso, porque nós os prejudicamos em outras vidas. Hoje, todo mundo aqui tem outro nível de consciência, tem muito mais conhecimento, mas talvez em vivências pretéritas nós não tivéssemos tanto. E talvez tenhamos todos nós feito mal para muitas pessoas. Compreendem isso? Uma dessas pessoas, ou algumas, para quem nós fizemos mal no passado, podem agora, na condição de desencarnados, ficar com raiva da gente e querer que a gente sofra. Vamos falar a verdade? Querem que a gente sofra. Se sabe que eu vou me sentir muito mal com aquela briga com a minha mãe, porque eu amo a minha mãe, mas às vezes a gente briga muito, ele quer que eu brigue? Quer que eu brigue. Então eu já tenho dificuldade de me entender com ela. Quando a gente começa a discutir, ele vem e fica falando na minha orelha, e eu compro a ideia. Então esses obsessores estão compreendendo isso, que podem interferir na situação, com o tratamento da apometria serão devidamente encaminhados. Importante dizer que é encaminhado para ajuda, porque esse obsessor, ele está feliz? Não. Ele está vivendo feliz nessa condição? Não está, porque ele está se sentindo o quê? Injustiçado. Ele está querendo justiça. Então ele também tem sofrimento. Então na apometria, no momento que é feita a apometria, esses obsessores, muitas vezes, eu vou repetir, que são pessoas para quem eu fiz mal em outras vidas, eles são encaminhados para que eles também recebam ajuda. Vocês compreendem isso? Eles não são expulsos, eles não são afastados, eles simplesmente são encaminhados, esclarecidos. Cabe aos trabalhadores, aos médiuns, né, conversarem com essas pessoas no momento da apometria, para que eles entendam que eles também não estão ganhando nada com isso e sejam, portanto, encaminhados. Por que eu estou dizendo isso? Para você entender que quando você faz a apometria, depois da apometria, você tem maiores condições para se entender com aquela pessoa com a qual você estava tendo dificuldades. Estão percebendo isso? Aqueles que estavam influenciando já terão sido encaminhados. E você já vai estar mais, e o outro também, devidamente harmonizado. A chance de você reconstruir a relação de uma forma mais harmônica é muito maior. Compreendem isso? E aí, por último, e não menos importante, o dirigente da mesa apométrica, dos trabalhos, ele vai fazer o esclarecimento e lhe dar as orientações. O que é esse esclarecimento? Ele vai te contar, olha, você sabe que vocês já estiveram juntos em outras vivências? Você sabe que vocês já estiveram juntos em mais de 5 vidas? E que todas as vezes vocês tentavam se entender, mas vocês não conseguiam? Você sabe que agora você e a sua mãe pediram para vir juntas de novo nessa vivência? Que vocês pediram a chance? Porque a gente sabe disso? Pelo menos não lembrando, né? Pelo menos já não está lembrando desse momento. Mas muitas vezes foi isso que aconteceu. Às vezes a gente pediu, poxa, me dá mais uma chance, eu quero ver se dessa vez eu consigo. E a gente pediu para vir junto, na condição de mãe e filho. Ou para que aquela pessoa em algum momento se aproximasse da minha vida. Então veio com o meu marido. Estão entendendo o que eu estou falando? Na apometria ele vai te lembrar isso. Vai falar, ó, pensa bem, hein? Você está aí dizendo que você não quer mais saber, né? Também não vou tentar mais. Quantos já falaram isso? Deixa que cada um vá para um lado, vai ser melhor assim. Desisto. Será que é a hora? É isso que eles vão te esclarecer na apometria. Pensa bem. Você pediu oportunidade. Você se responsabilizou. Que dessa vez você ia se esforçar muito, ia aguentar mais e ia fazer diferente. Aproveite essa oportunidade. Isso é um bom esclarecimento? Será que se você soubesse disso, você tentaria mudar a forma como você está se relacionando com essa pessoa? Em algumas situações é muito possível. E aí o dirigente não vai fazer só isso. Ele não vai só esclarecer isso. Ele vai te dizer mais. Ele vai falar, olha, então sabendo disso agora, vou te dar algumas orientações. O que é
você deve tentar fazer no sentido de construir uma relação mais harmoniosa. Experimente fazer isso. Experimente mudar os pensamentos. Experimente aprender a calar. Experimente ouvir outro tipo de música. Cada um vai ter uma dica. Estão entendendo isso? Mas sempre quando você faz a apometria, o dirigente vai te dar muitas orientações. Sabe que essas orientações, elas saem da onde? Quem é que transmite essas orientações para o dirigente da mesa? O mentor. Muitas vezes o seu mentor tenta te dar essas orientações, mas você não ouve, não quer ouvir. Às vezes é verdade isso que eu estou dizendo, tá? Às vezes o momento da apometria é o momento que o mentor se manifesta para te dizer: meu querido, estou tentando te ajudar, mas você não me escuta? Estou tentando te dar. Como é que ele nos ajuda? Por meio do quê? Intuições, né? E às vezes a gente está com aquela energia tão pesada que a gente nem capta as intuições. Então, façamos todas essas informações e recomendações do seu mentor no momento da apometria. É de bastante ajuda? É de bastante ajuda. Vamos passar. Ainda agora nas orientações, tá? Bom, para que isso tudo aconteça, para que essa ajuda aconteça, quais são as orientações importantes? A primeira delas, olhem ali comigo. A ajuda, né? A apometria vai ajudar, sobretudo, se a ajuda for para a pessoa que quer ser ajudada. Como assim? Eu tenho dificuldade de relacionamento com meu marido. Eu tenho. Aí eu digo para você assim: mas ele é terrível. Ele é impaciente, ele é ciumento, ele é intolerante. Eu estou olhando a dificuldade de quem? Dele. É mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. Toda a vida, né? Olhar a dificuldade do outro é sempre mais difícil do que olhar a minha. Aí quando eu venho marcar a apometria, eu vou e faço o cartãozinho e peço uma apometria para quem? Para mim. Eu, na verdade, peço para ele, porque eu acho que o problema todo é dele. Isso está certo? Não, isso aí não é o melhor. Então, o que a gente está orientando é justamente isso. Eu tenho que fazer a apometria e pedir ajuda para mim. Porque sou eu que estou tendo a oportunidade. Estão entendendo? Sou eu que tenho conhecimento, ainda que às vezes preliminar, sobre o assunto. Dá uma olhadinha no que está escrito ali. Sou eu que, imagino, né? Que tenho o desejo verdadeiro de mudar. De mudar as minhas atitudes, de criar uma relação diferente. Estão entendendo isso? Então, o ideal é que eu faça a apometria para mim. Ainda que na sua cabeça você pense assim: mas eu estou fazendo tudo direito. Mas eu estou fazendo tudo certinho. É ele que não está. Mesmo assim, querido, a sua responsabilidade é com você mesmo. Então, faz a apometria para você. Veja as situações que vocês tiveram no passado, de qualquer forma elas vão ser tratadas, aquelas energias densas vão ser dissipadas, independente. E a orientação virá para você, porque é você que tem o conhecimento nesse momento. E é você que tem a consciência de que precisa se melhorar. Isso ficou claro? Funciona muito melhor quando a apometria é feita para a pessoa que procura ajuda, para as queixas daquela pessoa. Porque para ela funcionar, lembra das orientações que eu falei anteriormente? A pessoa precisa seguir, ela precisa entender essas orientações, ela precisa ter a vontade de se modificar, que é o que a gente chama de reforma íntima, no sentido de mudar para evoluir, que era o que a gente vinha falando. Pode passar. Então, a apometria para outras pessoas não tende a funcionar tão bem. Vamos ver por quê? Olha lá. Eu posso fazer para uma outra pessoa, e nós chamamos, né, quando eu faço para uma outra pessoa, esse processo de ponte. E eu posso fazer, não tem problema, sabe? Mas só diante de algumas situações. Essa situação que eu descrevi para vocês não vai funcionar muito bem. Vocês entenderam? Eu tenho que fazer para mim, mesmo que eu acho que a dificuldade é do meu marido. Cabe a mim, a responsabilidade é minha. Quando que eu poderia fazer para uma outra pessoa e o resultado seria bom? Eu tenho parentes que moram muito longe, a muitos quilômetros daqui. E lá onde eles moram, não tem nenhuma casa que trabalhe com apometria. E aí tem lá
a minha irmã com muita dificuldade de relacionamento com o filho dela. E ela não tem como vir. Está lá 10 mil quilômetros de distância. Nessas situações, eu posso fazer a apometria para ela. Vocês entenderam isso? Faço a ponte. Eu vou fazer, e no momento que eu estiver lá dentro, lá com os trabalhadores da mesa, como é que eu vou fazer? Para que eu traga, vou colocar esse trazer entre aspas, a pessoa para ser atendida ali. Como é que eu consigo fazer isso? Pensando nela, pelo meu sentimento em relação a ela, que é um sentimento de amor. Vocês entendem isso? Aí eu penso nela, aí ela vai ser atendida. Porque não foi possível que ela estivesse aqui, fisicamente. Vocês entenderam? Mas para isso funcionar, olha ali comigo. A pessoa primeiro tem que ter consentido. Então, ela me pediu ajuda e eu trouxe para ajudar. Compreende? Eu não vou fazer para uma pessoa, não devo fazer para uma pessoa que não quer. Que não quer. Isso aí não vai dar certo. Às vezes a pessoa nem sabe que você fez, mas olha, às vezes a pretensão que a gente tem. Dá uma olhada. Às vezes a pessoa não sabe que você está fazendo para ela, mas você acha que ela precisa. E aí você, olha, vem, pega um cartão, carimba para ela e vem fazer, gente. E a pessoa nem ficou sabendo. Será que isso vai funcionar muito bem? E aquela parte das orientações? Vão para quem? Se ela nem sabe o que você fez. Pior, resolvo o que vou fazer então com meu marido. E digo para ele, vou fazer a apometria para você. E ele me diz assim, não faz para mim porque eu não quero. É um direito dele? Sim ou não? Sim, um direito dele. Então, de novo, eu posso fazer para mim, eu não posso fazer para ele. Isso não vai funcionar direito. Estão entendendo isso? Então, tem que ter o consentimento. Vamos na sequência. As queixas, portanto, quando eu estou lá fazendo a ponte, elas devem ser as queixas de quem? Da pessoa que está sendo atendida. Se eu faço com o meu marido, eu estou colocando a queixa de quem? As minhas e não as dele. Isso vai funcionar? Isso não vai funcionar. Então as queixas têm que ser de quem vai ser atendido. Olha outra informação importante, outra orientação importante se eu vou fazer a ponte. Eu tenho que me comprometer a fazer o repasse das orientações à pessoa que foi atendida. Entenderam ou não? Então, de novo, a história do consentimento. Eu tenho que dizer para minha irmã, ligar para ela e falar assim, escuta, na apometria veio a orientação para você de que precisa fazer assim, 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 tem que mudar isso, isso, isso. Se a pessoa nem sabe que você fez, você vai passar essas orientações como? Se a pessoa te disse, eu não quero que você faça, você vai repassar essas orientações como? Isso vai funcionar? Não vai. Olha lá, se eu estou com dúvida, mas tem exceções, tá, gente? Até vai ter exceções. Mas se você tiver com dúvida, tire, esclareça essas dúvidas com um trabalhador da casa. Chama. Puxa, eu até escutei a palestra, mas eu não tenho muita certeza. Estamos aqui justamente para isso. Peça uma conversa fraterna, exponha a situação que eles vão te esclarecer. Por vezes, sabe como vem a melhor ajuda para essa pessoa que não sabe o que não quer? Tratamento à distância, que ajuda tanto, se vocês soubessem. Então, às vezes, é mais interessante fazer a apometria para mim e colocar o outro em tratamento à distância. Compreendem isso? Vou dar um exemplo bem claro nisso. Eu trabalho numa empresa e aí eu tenho uma dificuldade danada de relacionamento com o meu chefe. E eu me esforço, me esforço, me esforço, me esforço e ele só me esculacha. Ele me trata sempre diferente dos outros, sabe? E eu me esforço, mas eu fico ali porque eu preciso muito do emprego. Então eu vou ficando, mas ele me trata muito mal. Aí eu percebo, eu escuto a palestra e penso, puxa, olha aí, é uma dificuldade de relação, uma relação social muito conflituosa. Adianta fazer a apometria para ele? O que eu deveria fazer? Para mim, conto essa situação na apometria, eles vão ver o enrosco todo lá do passado, amenizar, e se eu achar que ele ainda assim tem dificuldades demais de relacionamento, posso pôr o nome dele para tratamento à distância. Acabou e eu resolvo muito bem o meu problema, pelo menos ajudo muito, amenizo muito. Isso está claro para vocês? Vamos passar. Bom,
Se eu seguir tudo isso, ainda assim é importante que a gente diga que existem algumas responsabilidades por parte da pessoa que procura o tratamento da apometria. Vamos ver juntos. Uma das responsabilidades que vocês devem saber é a de assistir às palestras. São quantas palestras? 7. Vocês sabem que é solicitado para que a gente assista às palestras? Não é à toa. Não é para obrigar a pessoa a vir. Não é isso. Existe uma razão muito clara para a pessoa estar aqui 7 vezes antes da apometria. E essa aqui, ó. A cada palestra, quando você vem até aqui, espiritualmente, você que está procurando pela apometria, está sendo preparado para o momento do seu atendimento na apometria. Espiritualmente, você está sendo preparado e a outra pessoa envolvida na situação, envolvida no problema, também. Todos os envolvidos espiritualmente vão sendo trabalhados ao longo das semanas até o dia da apometria. Compreendem isso? Quando você vem, se você está assistindo a palestra carimbando, é importante prestar atenção na palestra. Não é legal vir carimbar, dar um tempinho e ir embora. Acontece isso? Infelizmente eu tenho que dizer para vocês que acontece. Isso não é bom. E também não é muito inteligente. Porque se a pessoa está sendo preparada, é importante que ela fique aqui e receba toda a ajuda da equipe espiritual, que está aqui na casa, já estava aqui antes da gente chegar, esperando pela pessoa para já começar a tratá-la, prepará-la para o momento da apometria. Sem dizer o seguinte, que se você veio no sábado, no quarto, e assistiu aquela palestra, não se iluda. Era justamente aquele assunto, aquele tema que você precisava ouvir. Você, ou quem sabe, aqueles desencarnados que sempre vêm com cada um de nós. Talvez eles precisassem ouvir. Vocês estão compreendendo? Então é sua responsabilidade estar no dia da palestra, aqui, e prestar atenção e assistir. E depois tentar refletir sobre o assunto. No mínimo porque você vai estar sendo preparado para o dia da sua apometria. Vamos passar. Outra responsabilidade. Passar só o assunto. Direcionar as queixas. Então, quando eu vou procurar apometria, é interessante que você filtre, sabe? Que você tenha queixas mais objetivas. Não dá para você ir no dia da apometria e alguém perguntar, e daí? O que é que exatamente está te incomodando que nós vamos tratar hoje? Eu vim aqui porque... não ando muito bem, vê aí o que aparece. Como assim? Não anda muito bem? Qual quesito? Eu tenho lá dificuldade de relacionamento. Ok, com quem? O que é que acontece? Tentar ser mais objetivo, mais claro. Isso ajuda, sabe, no momento da apometria. E no mesmo sentido, é importante que a pessoa tente controlar a curiosidade. Nós somos seres curiosos. Verdade seja dita, nós somos curiosos. Muitas vezes a pessoa procura apometria e ela está lá sentadinha, sendo atendida. E você, quem já fez apometria sabe disso, né? Nós trabalhamos com pares de trabalhadores, né? Então tem lá um trabalhador que é um médio de incorporação, que está captando a situação, e junto com ele, conversando com ele, tem um médio chamado de doutrinador, conversando. Muitas vezes está lá nessa conversa, um para aqui, outro para ali, outro para ali. Às vezes a pessoa que está sendo atendida, ela quer escutar tudo o que está acontecendo. Ela fica querendo ouvir, o que será que estão falando aqui? O que será que está acontecendo ali? Isso não ajuda. Eu vou contar para vocês a verdade. Isso não te ajuda. Tenta controlar essa curiosidade. Você nem vai dar conta de escutar tudo que está acontecendo, né? Com todos os trabalhadores ali da mesa. Não vai compreender. E realmente não tem sentido. Não faz diferença. Quando terminar o atendimento, né? Que todos os médicos já tiverem captado as situações necessárias para aquela noite e os doutrinadores conversado com aquelas pessoas, o dirigente da mesa, ele vai te explicar. Ele vai fazer um resumo daquilo que aconteceu. Estão entendendo isso? Ele vai te contar. Olha, pois então, sabe o teu marido? Você acredita que ele já foi seu filho em outra vivência? Numa outra ainda, vocês já foram casados também. Numa outra ainda, ele foi seu irmão. Então ele vai te contar o quê? Que você já teve junto com aquela pessoa em outras vivências e vai fazer um resumo. Vocês se entenderam, não se entenderam, vocês se maltrataram ou não. É isso que ele vai te dizer.
os detalhes. E vocês moravam lá numa casa assim, no ano tal, tinham tantos filhos. Esses detalhes são desnecessários. O que importa é que você saiba, estou falando no exemplo dessas relações, se vocês já estiveram juntos, como é que vocês construíram as relações no passado. Isso é importante saber. Então, controla a curiosidade. Não tem necessidade de saber os detalhes, tá? E, portanto, acalme e organize seus pensamentos e as suas emoções. Também ajuda. Sabe a história da intuição que a gente estava falando? Para que a gente receba ajuda da equipe espiritual, dos nossos mentores, às vezes a gente quer muito receber ajuda, né? A gente quer muito. A gente às vezes chega dentro da casa espírita e passa pelo portão pensando, puxa, estou com um baita de um problemão, estou vindo aqui querendo ajuda. E quando a gente chega, a gente está tão ansioso, tão nervoso, que ao invés da gente sentar e começar a respirar, se eu não consigo me acalmar, pego uma revista, um livro e vai dando uma lida, e vai pensando, ou fazendo uma oração, ou afastando os pensamentos dos problemas, né? A gente acaba muitas vezes fazendo o oposto. Chega, senta, fica olhando para o relógio, fica pensando que isso não começa, fica pensando que eu tenho que sair daqui, eu ainda tenho tanta coisa para fazer, eu vou passar não sei na onde, eu vou fazer não sei o quê. Qual é a energia que você está produzindo? Se você continua com os pensamentos nos seus problemas, no que você vai fazer, se você deixa fluir em você a irritabilidade, qual é a energia que vai circular ao seu redor? Ela é muito leve? Ela é muito positiva? Se essa energia for uma energia assim mais pesada, infelizmente você não vai conseguir captar toda a ajuda que a equipe espiritual que está aqui na casa está querendo transmitir para você. Entendem o que eu estou falando? Eles estão mandando essa energia, mas você precisa estar de tal forma equilibrado para que você consiga captar essa energia. Então, às vezes, a culpa não é da equipe espiritual, não é do seu mentor. É que você não se coloca numa condição a fim de receber. Na hora da apometria é a mesma coisa. Ajuda no resultado se você estiver mais tranquilo, mais calmo, se mantiver os pensamentos elevados. Então essa é uma responsabilidade que a gente deve ter. Vamos passar. Bom, estou quase acabando. Lembrar ainda, nessas orientações, que os resultados eles são individuais. Então eu posso ter feito a apometria pelo mesmo problema da minha coleguinha. E depois ela me conta que os desdobramentos pós-apometria para ela foram ótimos. E para mim eu vou dizer, tá, e por que para mim não foi? As pessoas são diferentes, as condições de passado são diferentes, os esforços da vivência de hoje também são diferentes. Então a gente não deve ficar comparando, não compara. Lembra que tem um momento para tudo. Talvez não seja a hora para aquilo estar devidamente resolvido. Espere um pouquinho mais, tem a condição do merecimento, então não adianta ficar comparando. Lembrar que a gente está sempre em atendimento por 21 dias a partir da apometria. Então, algumas coisas, alguns desdobramentos, eles vão acontecendo ao longo do tempo. Compreendem isso? Às vezes a gente vai dar de orientação na mesa, olha, cuida, tá? Nesse mês, de repente, intensifica o evangelho no lar, faz isso, faz aquilo, para auxiliar no desdobramento, nos resultados da apometria, que estarão acontecendo ainda por 21 dias. E, obviamente, a orientação bem pontual é: quer bons resultados? Siga as orientações. Não adianta fazer a apometria esperando que lá aquilo que vai ser trabalhado na mesa seja suficiente para resolver o seu problema. Não vai acontecer. Ameniza. Te dá mais condições, mas não resolve. Compreendem isso? Eu é que tenho que dar conta de resolver. Mas eu venho aqui para que as coisas fiquem mais organizadas e que eu tenha mais condições de resolver. E para resolver, siga as orientações. Vai ajudar muito. Pode passar. Olha lá. Então, dentro dessas orientações, a gente pode sempre compreender, acho que isso fica claro, todo mundo já sabe, na verdade, que nós não somos vítimas. Que às vezes eu penso outro, puxa, porque por mais que eu cuide dessa pessoa, por mais que eu ame esse meu filho, ele é tão rebelde comigo. Puxa, por mais que eu tente, nesse momento, talvez não pareça muito justo, muito claro. Mas quando você faz a apometria e você fica sabendo
que em outras vivências, várias outras, você abortou esse filho, talvez você entenda por que ele tem tanta dificuldade para te amar nessa vivência. Estão entendendo isso? É importante, então, a gente lembrar que se a situação é repetitiva e muito difícil, cuida que você não é vítima. Talvez agora você esteja fazendo tudo muito bom, muito certinho, mas nas vivências passadas você não tenha conseguido. Então o que a gente está passando agora é uma consequência do meu comportamento das outras vivências. Portanto, é muito comum que a origem das nossas dificuldades ela esteja sim nas vivências passadas. Um exemplo é esse das relações. Isso é verdadeiro. Porém, olha lá, a forma como a gente lida, como a gente reage às experiências de hoje, sempre vai atrair, agravar ou até gerar problemas. É só você pensar um pouco. Talvez eu esteja passando por uma situação conflituosa agora, porque eu lá na vivência passada não consegui fazer direito. Então, para pensar um pouquinho. Se nessa vivência você não conseguir fazer direito, o que vai acontecer na próxima vivência? Você não percebe que vai ter dificuldade de novo? Vai ter que vir numa situação na qual seja conflituosa de novo? Então, não dá para a gente ficar pensando que isso em algum momento vai se resolver sozinho. Não vai. E o problema pode ter começado lá. E eu posso, com a forma como eu escolho agir, piorar muito. Eu posso ir amenizando, tá difícil, tá pesado, mas eu insisto, hoje eu não fiz muito direitinho, não. Aí eu entendo, eu me perdoo e amanhã eu consigo fazer melhor, no outro dia eu consigo fazer melhor, de repente eu caio de novo. Normal. Estou tentando, mas a maioria das vezes eu acerto. Isso é legal, porque eu sei que isso vai ser importante. Mas se eu desistir, se eu falo, vou parar de tentar, e trato o outro sempre muito mal, olho por olho, dente por dente, eu não só vou piorar lá para as vidas futuras, mas eu pioro essa. Eu vou agravar a situação, ela vai ficar pior. E talvez outras pessoas acabem por não compreender, eu afasto todo mundo de mim, então eu estou gerando outros problemas. Pensa nisso, não é porque o problema iniciou nas vidas passadas que a forma como a gente age nessa não vai fazer diferença, vai fazer toda a diferença. Pode passar? A apometria, portanto, ela sem dúvida nenhuma é uma técnica de auxílio, ela é uma técnica assistencial fantástica, mas fantástica. Por quê? Porque ela auxilia no reequilíbrio energético, então dissipa aquelas energias presas a nós por muito tempo, tensas, isso é uma ajuda valiosíssima, encaminha os obsessores, que também precisam de ajuda, ela faz isso também é fantástico. Ela faz a harmonização de toda a situação, então ela nos deixa numa condição de responder e agir melhor, ela realmente faz tudo isso. Ela ameniza a situação, as pessoas tendem a falar, puxa, eu estou mais leve, nossa, o outro está mais paciente, então ela faz isso. Porém, pode passar. Ela é assistencial, e a gente entende isso, mas não deve ser encarada tão somente como uma técnica assistencial. Ela é principalmente um recurso valioso para quê? Para o esclarecimento e orientação sobre a forma de nós conduzirmos a nossa vivência atual. Esclarecimento porque ela vai te dizer que nas outras vivências você não deu conta de fazer isso, então ela vai te esclarecer isso, falar, ó, quem sabe essa seja a sua última oportunidade, última chance para lidar com essa situação, então ela te esclarece isso, esclarece que você não é vítima, que você prejudicou muito essa pessoa no passado, por isso que ela tem tanta dificuldade de se relacionar com você. Então eu acho que esses esclarecimentos são muito valiosos. E ela orienta, ela me orienta, ó. Então a partir daí, tenta agir assim, tenta fazer diferente. Percebe que ela cria em nós uma autorresponsabilização. Ela te mostra a necessidade de automodificação. Já que ela está te orientando, é para que você mude, que você assuma a responsabilidade de fazer diferente. E isso, para a gente encerrando, tá? Ele é um esforço diário. Ele exige disciplina e persistência. Por que eu digo que é um esforço diário? Porque não adianta você tentar algumas vezes achando que vai ficar tudo bem. Não é porque depois da apometria as coisas ficaram um pouco mais leves que vocês não terão momentos de conflito. Isso também não é verdadeiro. Lembra que as situações das vivências passadas eram pesadas, violentas, conflituosas?
Estou querendo dizer que, embora você receba ajuda, ainda assim essas relações possivelmente continuarão a ser difíceis. Entendem isso? Vai continuar sendo difícil. Não tanto, mas vai continuar. E o que eu faço? Esforço diário. Todo dia. Todo dia. Tem dia que é mais leve, tem dia que é mais difícil. A vida da gente não é assim. Então, exige persistência e disciplina no caminho do bem. Tudo bem? Bom, para a gente encerrar, agora, antes de nós entrarmos no momento do passe, eu gostaria que nós aproveitássemos esse momento. Já que a energia dentro da nossa casa é uma energia tão salutar, uma energia tão positiva, uma energia tão boa, vamos procurar agora, cada um aí no seu cantinho, refletir uns minutinhos sobre como andam as suas relações. Respira, pensa um pouco, que relações são conflituosas, com quem, com quais pessoas, por quê. Tenta refletir um minutinho e já aproveita que o equipe espiritual aqui se encontra para nos auxiliar e vá pedindo para que essa mesma equipe espiritual vá te intuindo, vá harmonizando você, harmonizando os seus pensamentos e das outras pessoas envolvidas também. Para que nós possamos todos sair daqui hoje com muito mais paz, com muito mais tranquilidade, com mais vontade de mudar, com mais vontade e condições de fazer diferente, de tomar atitudes diferentes. Que nós possamos sair daqui e olhar para essas pessoas com muito mais amor. Uma boa tarde para todos, fiquem todos na paz de Jesus.